já começou. Então, a gente pode abrir aí com o professor Manuel, sinta-se à vontade, seja bem-vindo. Bem, em primeiro lugar, né, obrigado pelo convite, Sueli. Né, quero cumprimentar também a Claudiceia, o Valdenilson, que estão aí, né, da diretoria da seção Monte Castelo, que é uma seção que tem uma característica, né, importante, a nossa seção que tem mais docentes de magistério superior, né, da base do Senasef. Nós temos uma relação, né, quero cumprimentar o professor Antônio, né, dizer que o Francisco Brongar, que é da minha seção IFSU, também está aqui, é um camarada que militou muito na carreira, mas quero saudar o professor Antônio, que está tendo a oportunidade de conhecer, né, que é da seção do Andes aí do Maranhão. E bem, esses debates são muito ricos, a gente precisa fazer, né, esse debate sobre carreira, é a nossa vida funcional. Então, um pequeno histórico, assim, rápido, né, dessas relações. A gente teve carreira, um plano de cargos e salários, na verdade, estabelecido em 87 com o PUCRES, né? E foi uma briga, porque só nos 45 do segundo tempo, os professores de primeiro e segundo grau foram incluídos no PUCRES, que não estavam, né? E foi até a atuação do Marcondes Mundim, que era lá do IFRN, né, que era assessor do DASP, que acabou colocando os professores de magistério de primeiro e segundo grau das escolas técnicas, né, no PUCRES, e criando uma relação de tabela salarial com o magistério superior. Né? Então, talvez essa questão de ter conseguido uma certa unificação de tabelas desde o início foi muito mais uma contingência do que uma construção. É claro que foi a partir de uma greve que ocorreu nas universidades que se chegou, né, ao PUCRES. Né? Nessa época, inclusive, na nossa rede, nós tínhamos pouca mobilização, na nossa rede eram redutos, né, bem difíceis de atuação sindical, de atuação política, né? E uma greve que as universidades tocaram, conseguiram essa vitória para nós. E, bem, a nossa concepção de carreira sempre pensou numa carreira que previsse um desenvolvimento durante toda a vida funcional, né, dos docentes, professores e professoras. Né? Pensávamos que era importante tu ter esse incentivo de progressões durante toda a vida funcional, mas a gente vai vivendo problemas. Né? Não vou citar todos, mas o mais importante hoje que a gente tem é o problema da aposentadoria, da reforma da Previdência, que faz com que a gente coloque propostas hoje na mesa de negociação que não tem muito a ver com esse princípio de um desenvolvimento na carreira, uma amplitude de carreira que leva em conta toda a vida funcional. Por que isso? Porque quanto mais cedo se chegar no final da carreira, a média salarial que é usada para quem não tem paridade fica maior. Então, algumas coisas mais pragmáticas acabam sendo feitas e, infelizmente, a gente vai perdendo alguns princípios que seriam importantes. Né? Mas a gente acaba fazendo isso a partir dessas situações que a gente vive. Questões importantes para a gente debater da carreira, tá? E eu sei que o que mais importa agora talvez seja a regulamentação da atividade docente e tudo mais. Mas eu queria colocar algumas coisas antes, né? Em 2008, nós tivemos um grande problema na organização da nossa carreira. Se em 2006 nós conseguimos, para os professores que agora são chamados de EBTT, né? Ensino básico técnico tecnológico, nós conseguimos a classe especial, equivalente a professor titular, que nas universidades era um cargo, né? Em 2008,
o PROIFES, que a gente chama, né, de TRAIFES por aqui, ele estabeleceu uma coisa que criou um monstrengo na carreira, que foi a classe de professor associado, e no nosso caso ficou depois do titular, né, com 3 níveis, ou da classe especial, que nós tínhamos como D4, né? É por isso que a gente tem aquele step maior entre D304 e D401, né? Que é um step que hoje é da ordem de 25%, e que vai cair a partir dos acordos realizados com o governo esse ano. Vai cair em 2025 para 23,5%, em 2026 para 22,5% esse step. Qual é o problema que isso causou? Quem estava aposentado no final de carreira foi lá para o meio da carreira, porque não teve possibilidade de desenvolvimento enquanto na ativa até a classe de associado, que equivalia a nós a D5. É importante salientar que mais uma vitória dessa greve, além de a gente conseguir os reajustes salariais, e vamos ser sinceros, né? Foi uma vitória importante. O governo, durante um longo tempo, disse que era 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026. Só em meados de maio é que o governo começa a mudar essa proposta. Nós já tínhamos entrado em greve em março, né? A Fazubra antes, né? A Fazubra em março e nós em abril, né? E o ANDES em 15 de maio. Mas a gente conseguiu um aumento dos STEPs, que em 2025 passa para 4,5%, e em 2026 para 5%. Mas uma vitória importante que eu considero é que o governo, pela primeira vez, abriu a possibilidade da gente discutir o reenquadramento dos professores e professoras aposentados e que sofreram essa injustiça, né? A partir do acordo IFES lá em 2008. Né? Era uma greve que quem fazia, como sempre, eram as entidades de fato representativas da categoria, que são o ANDES e Sinasef, e o PROIFES, né, jogando o jogo do governo, acabou fazendo um acordo que era prejudicial para os nossos princípios, que é de sempre garantir paridade entre ativos e aposentados. Não foram poucas vezes que o governo federal tentou separar ativos e aposentados. Teve a questão da GED para o Magistério Superior, lá ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Que para o magistério a bolsa da CAPES e depois virou a JIT, mas era uma gratificação produtivista, e nós conseguimos mudar isso, né, através de greve também, e garantindo isonomia entre pessoal ativo e aposentado, e à época tendo que fazer uma discussão dura durante uma greve com a categoria, porque algumas pessoas ganharam essa vitória política também. Tem que rever essa injustiça realizada. Está com algum problema na transmissão? Sim, deu um congelamento, Manuel. A imagem, mas a voz continuou. Se a voz continuou, tudo bem, porque a imagem nem é tão importante. Mas eu posso tentar me movimentar aqui. O problema é que se eu me movimentar, tem criança na outra sala, daí vai ficar mais complicado ainda, eu acho. Por favor, me avisem se ficar com um prejuízo, né, que não permita o conteúdo, vocês me avisem que eu paro, tá? Tento me desobedecer. Outra conquista importante da greve, e isso pega muito o pessoal do EBTT,
foi a questão da revogação da portaria 983, de forma imediata, e criação de um grupo de trabalho com as entidades sindicais representativas, mais os reitores e reitoras, né, da Andifes, né, e Conif, e CETEC, né, representando o MEC, para poder discutir uma nova regulamentação da atividade docente. E foi uma vitória porque já de saída nós conseguimos reduzir de 14 horas relógio a carga horária de atividade para 10, que era aquilo que estava previsto na portaria 17. Então, a portaria 750 tem muita coisa da 983 que tiveram que manter, até porque por novas regulamentações eram necessárias, e volta algumas coisas à portaria 17. Né? E ao discutir a regulamentação docente, nós estamos aí numa disputa que não é fácil. Os reitores, os diretores de campus, né, diretoras de campus e tudo mais, querem ter alguma forma de colocar mais carga horária para os professores em sala de aula. E nós consideramos que a gente tem que garantir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na carreira EBTT, buscando uma isonomia com aquilo que existe nas universidades. A LDB prevê, no artigo 57, a carga horária mínima para professores de instituições superiores públicas de 8 horas aula. É um problema isso, o nosso caso não estar na LDB, mas é uma discussão considerável. Nós somos instituições públicas de educação superior também. Hoje os institutos são considerados instituições federais de educação superior. Então, isso deveria valer o artigo 57 para nós também. Mas a interpretação dada é que isso vale apenas para as universidades. Então, nós ficamos submetidos a portarias, a normas infralegais, né, que podem mudar a cada governo. Então, nós temos que avançar nisso. Temos uma discussão que a gente já começa avançando, mas talvez a gente não consiga chegar à isonomia que pretendemos, pela correlação de forças que existe. Quando a gente está em greve, a gente tem uma correlação de forças. Quando a gente sai da greve e vive esse momento de retorno, com um monte de recuperação de aula e tudo mais, é mais difícil a gente avançar. Então, considero que a gente tem mobilização, e eu acho que o que vocês estão fazendo na São Monte Castelo nos garante mais capacidade de avanços nessa negociação da nova portaria. E tem que avançar em conceitos também da portaria. E em atividades que a gente está vendo que são necessários ter tratamento diferenciado. Por exemplo, para a 983, nós temos a questão da educação especial. Quem tem aluno com deficiência, né, com necessidades especiais, né, tem uma necessidade, às vezes, de fazer adaptações curriculares, adaptações de plano de ensino, que geram muito mais trabalho do que numa turma que não tem isso. Isso tem que ser considerado. Professores e professoras que dão aula em disciplinas com carga horária menor, mais baixa, têm um número de turmas, um número de adiantamentos, às vezes, e um número de alunos muito maior, que envolve muito mais trabalho para realizar essas atividades. E essas coisas, minimamente, têm que estar previstas na portaria geral, né, da rede, para que a gente não tenha muitas diferenças entre institutos, já que cada instituto vai ter uma resolução depois do seu Consup sobre a regulamentação da atividade docente. Com relação a essa discussão do magistério superior, e que em Monte Castelo tem muitos professores que são da carreira, o que eu digo? O antes também tem muitos professores do magistério EBTT na sua base. E a gente tem uma relação com o antes muito boa em relação a isso.
Eu acho que mais vale a questão da organização por local de trabalho. Então, onde tem, por exemplo, universidades que têm colégio de aplicação, seria muito ruim a gente ter uma sessão do Andes para o pessoal do magistério superior e outra sessão do Sinasef para o seu colégio de aplicação. Diminui a luta, é a mesma instituição. Então, a gente não disputa a base lá no Andes com relação a isso, e o Andes costuma também não disputar bases dos institutos federais e tudo mais, por conta de que uma organização para o local de trabalho mais unificada garante uma melhor capacidade de mobilização. Eu acho, inclusive, que a situação que a gente tem no Sinasef de reunir tanto docentes como técnicos administrativos é uma coisa muito legal, sabe? E a gente se envolver nas discussões dessas duas carreiras é uma coisa muito legal, considerando que todos e todas são trabalhadores e trabalhadoras em educação. Então, eu acho que os debates que são feitos, e hoje de forma muito articulada entre Andes e Sinasef, nos garante que a gente não tenha tanto essas disputas, né, Antônio, nessas questões. E a gente troca muita informação sobre essas coisas, e um momento como esse é muito bom para isso. Mas eu estava falando com a Sueli na última GT Carreira e Plena, quando estávamos discutindo se incluíamos a questão do magistério superior nessa nova portaria que substitui a 983, eu dizia que isso pode ser um tiro no pé. Porque o professor de magistério superior, ele está garantido no artigo 57, para as 8 horas, a princípio. Né? E pode fazer toda uma briga política no CONSUP da sua instituição, do Instituto Federal do Maranhão, diferente dos outros professores da BTT. Né? Então, eu acho que incluir na portaria o pessoal do magistério superior seria uma regressão de direito, já que já existe a previsão das 8 horas mínimas para esses docentes, porque não tem como dizer que um docente do magistério superior não trabalha numa instituição pública de educação superior, que eu acho que os institutos também são. Então, como provocação, né, e me colocando à disposição para o debate depois, eu acho que eram essas as primeiras impressões para ser colocadas aqui na nossa discussão. Muito bom, obrigada, professor Manuel. Assim, eu já fiquei imaginando aqui se estivéssemos realmente naquela estruturação pensada dos 20 minutos, né? Como é que não seria? Porque já foi muito bom. Muito obrigada. Então, vamos. Foi pensada assim, né? A questão da metodologia, a exposição dos dois palestrantes, e após a exposição, nós vamos abrir, não é? Aí já aqui com as poucas pessoas, mas a professora Cláudia já tem umas 10 perguntas, eu umas 20, e vamos, né? Então, agora passar para o professor Antônio Gonçalves, agradecer a gentileza em aceitar o nosso convite. Já foi apresentado no início, né? O professor Antônio Gonçalves é professor da Universidade Federal do Maranhão, e ele se apresenta aí onde ele está lotado, né? E trazer as contribuições dele, que nós agradecemos grandemente. Com a palavra, professor Antônio. Obrigado, Sueli. Boa noite a todos e todas e todes. Saudar aí também o Manuel, o Áureo, que estão nos acompanhando, a Sueli, a Claudiceia, agradecer o convite da diretoria da seção do Sinasef Monte Castelo. Bom, o Manuel, ele já tratou até de uma parte que eu iria falar, né, da história e da Púcrice até o momento atual. Então, eu queria compartilhar o que é que no Andes nós temos acumulado no último período, principalmente a partir de um conselho do Andes, que é o CONAD. Nós fizemos um CONAD extraordinário agora em outubro. Fomos a Brasília, 3 dias de debate somente sobre carreira. Porque houve,
o debate de carreira dentro do Andes, ele se dá capitaneado pela direção do sindicato e pelo um grupo de trabalho, um GT Carreira. E, durante a greve, foi um debate muito intenso que fizemos, e percebemos que precisávamos atualizar o nosso plano de carreira. Então, esse foi o objetivo, porque, para além da questão conjuntural que nós temos que negociar, nós temos um projeto estratégico para a carreira, não é? Então, eu gostaria de discutir muito nesse nível, assim, do que é que nós acumulamos na questão de princípios da carreira e por quê. Porque esse norte é o que nós queremos manter na perspectiva futura de a construção de uma carreira única, uma carreira docente federal única. Essa é uma luta que o Andes tem. E, quem sabe, unificação, inclusive, de entidades, né? Eu sempre ouço Lobão falando dessa perspectiva aí de, no futuro, quem sabe, Andes e Sinasef, uma única entidade. Temos que pensar nessas possibilidades também. Mas o fato é que nós militamos na perspectiva da autonomia e independência de classes e entendemos exatamente isso que o Manuel falou, que a base ela tem direito de escolher onde quer se organizar e onde quer fazer a luta. Então, eu preparei aqui uma breve apresentação para otimizar a minha fala, que eu vou compartilhar com vocês. Então, essa apresentação é para tratar dos desafios para a estruturação das carreiras docentes federais, né, que é a carreira do magistério superior, e da carreira BTT. A gente detecta na nossa carreira atualmente muitas distorções, né, muita desorganização que nós denominamos de anomia. Primeira avaliação, a variação dos steps. Se pegarmos os níveis todos, vai reduzir agora, né, para 10, mas se pegarmos todos os níveis atuais, nós não verificamos uma relação entre um nível e outro na remuneração. E esses que nós chamamos de steps, né, que é o percentual de variação entre um nível e outro. Isso não acontece nem para dedicação exclusiva, nem para 40 horas, nem para 20 horas. E no Andes, nós defendemos isso aqui, ó, que a gente tenha um step que seja constante, para não acontecer o que acontece hoje no magistério superior entre professor adjunto 4 e professor associado 1, onde o percentual ele é muito maior. E isso não se deu à toa. Isso se deu porque a maioria dos aposentados e aposentadas está lá como professor adjunto 4. Se a gente vai olhar a retribuição por titulação e a relação dessa retribuição com o vencimento básico, aqui o professor adjunto, a retribuição é menor percentualmente em relação ao vencimento básico, né? Então, essa coisa da retribuição por titulação, a gente perde nessa fase aqui da carreira de professor adjunto. Professor Antônio, sim? um time aí, professor. Seus slides não estão passando. Não estavam passando. Ok. Então, eu vou, para garantir isso... Tem como botar no modo apresentação para a gente... Ele estava no modo apresentação. Eu vou só aumentar aqui o tamanho da tela. Que aí aqui para nós não aparece como modo apresentação. Assim não aparece? Não está aparecendo no modo apresentação. Agora está aparecendo, professor, o slide 3. Pronto. Então, eu vou manter assim, porque quando eu abro a apresentação para mim, eu acho que aí não aparece. Só está espelhando o PowerPoint. Ok. Pronto, então vamos lá. Então, é isso que acontece. Quando a gente vai calcular o percentual da retribuição por titulação em relação ao vencimento básico, também há uma anomia, há uma desorganização. Outra coisa que a gente detectou é que a perversidade da variação variação do step, né, do percentual entre um nível e outro, se dá muito por conta disso aqui, porque a maioria está como adjunto 4 e a remuneração começa a aumentar aqui, a partir de professor associado, até chegar a titular.
Isso acontece com ativos e acontece também com aposentados. Quando a gente vai verificar o valor da carga horária, vejam essa desorganização, essa distorção aqui. Eu chamo a atenção ao que aparece em verde, né? Aqui, professor, dedicação exclusiva. Essa é a hora trabalhada do professor ao longo da carreira, em verde. O professor 20 horas, a hora trabalhada, ela vale mais do que o professor que aparece em vermelho, que é o de 40 horas. O professor 40 horas, ele não ganha o dobro do professor 20 horas. O T40, que deveria ganhar o dobro, ele ganha 40% a mais do que o de 20 horas. O professor, que é dedicação exclusiva, já ganhou 3,1 vezes mais do que o professor 20 horas. Hoje ele ganha só o dobro. Por isso que a gente defende que o professor 40 horas ganha o dobro de 20 e o professor de dedicação exclusiva ganha 3,1 vezes mais do que o professor 20 horas. Nesse CONAD, nós debatemos alguns princípios e reafirmamos alguns princípios. E aí eu vou apresentar aqui para vocês. Nós entendemos que a carreira docente ela deve ser estruturada de forma a permitir que todas, todos e todos os docentes alcancem o topo da carreira independentemente da titulação. Independentemente da titulação. E isso dialoga muito com a carreira BTT por conta da RSC. Não é? Nós defendemos também que sejam eliminadas as classes e denominações para evitar a ideia de hierarquização e efeitos simbólicos na luta pela melhoria da carreira. Nós não vemos sentido em estar lá a classe de professor adjunto, professor titular, isso e aquilo. Seriam números, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível e até o nível final da carreira. Qualquer percentual incorporado ao vencimento básico deve ser mantido na aposentadoria. E aí a nossa defesa da linha única no contra-cheque. Hoje nós temos minimamente 2 linhas, que é o vencimento básico e a retribuição por titulação. Quem está se aposentando está levando as 2, mas até quando? Quem tem insalubridade, não tem benefício. Periculosidade, do mesmo modo. Então, a gente quer que todos os percentuais agregados ao vencimento eles sejam garantidos na integralidade da aposentadoria. Esse é um grande desafio hoje, porque parte da nossa categoria, e para os anos futuros cada vez mais, mesmo que a pessoa chegue no topo da carreira, ela vai ser rebaixada ao teto do regime geral de previdência, que é R$ 7.400, ou alguma coisa nesse patamar. Onde poderia se aposentar com R$20 mil, vai cair para 1/3 disso quando se aposenta. E chegar mais rapidamente ao topo pode ser uma forma de acumular mais recursos durante toda a carreira, mas também tem um problema de que a pessoa vai passar boa parte da carreira estacionado no topo. E isso também tem um efeito subjetivo, de desestímulo e tudo mais. Esse debate fizemos. O tempo de percurso na carreira deve chegar ao último nível, deve ser de aproximadamente 18 a 20 anos, de forma a permitir o desenvolvimento do docente ao longo da carreira. A gente debate muito essa questão do tempo, de que o docente ele pode ir se preparando ao longo da carreira, ele precisa chegar pronto, porque a gente entende que o tempo, a vivência aprimoram a carreira. Então, não tem que ter essa rapidez toda para chegar no topo. O tempo de permanência em cada nível deve ser de, no mínimo, 18 meses e, no máximo, 24 meses, que são os interstícios. E aí, dentro da sua autonomia, vendo a questão da educação especial, a instituição estabeleceria critérios equitativos, a equidade, trataria com equidade as diferentes peculiaridades que há na carreira. Um outro princípio é a valorização do tempo de serviço. E essa valorização
deve se expressar em percentuais de acréscimo salarial automáticos, por meio de anuênios, biênios, triênios e quinquênios, e pela ascensão, pela mudança de nível. Então, desse modo, agregando desde anuênios a quinquênios e mudando de nível, a gente acha que iria valorizar o tempo de serviço. Nós avaliamos também que os cargos de gestão, eles devem ser considerados na carreira, contudo, eles não podem ter um peso maior do que ensino, pesquisa e extensão, né, que é o tripé que nós defendemos para as instituições de ensino superior. Bom, as variáveis para a conformação da carreira e definição do salário deve partir de um piso gerador dessa malha. E nós fizemos um bom debate sobre o piso gerador. O piso gerador deve ser a remuneração de 20 horas. Então, a carreira se estruturaria a partir da menor remuneração, que é o menor vínculo, 20 horas. Ali seria o piso. E aí, a partir desse piso, teria adicionais de titulação, o número do nível que tiver na carreira, o tempo de permanência em cada nível, o percentual de avanço por nível, o percentual por dedicação exclusiva, os anuênios, biênios, triênios e quinquênios, tudo seriam adicionados a esse piso em uma única linha no contra-cheque. Qual seria esse piso? Durante muito tempo, a gente defendeu o salário mínimo do DIEESE. Nesse último evento, nós nos apoiamos no piso salarial do Profissional Nacional para o Magistério da Educação Básica, que é a Lei 11.738 de 2008. Então, a gente entende que esse deve ser a referência para dialogar com a atenção básica e que o professor 20 horas teria 50% desse valor, né? Isso foi polêmico, não foi simples esse debate. Os percentuais de certificação e titulação, eles devem ser incorporados com os direitos estáveis e não inferiores. Então, quem faz aperfeiçoamento, 10% a mais, especialização, 20%, mestrado, 50%, doutorado, 100%. Só que a progressão na carreira não vai depender dessas titulações. Essas titulações é uma remuneração adicional, mas não abre impedimento de progredir na carreira por outros critérios de tempo e de outras contribuições que o docente e a docente podem dar à instituição. A variação de remuneração entre os níveis na carreira, a gente sempre defendeu que fosse 5%. Só que nós fizemos uma flexibilização. Não deve ser inferior a 5%, né? No caso de avanço a cada 18 meses, interstício de 18 meses, e não deve ser inferior a 7% no caso de interstício de 24 meses. Então, a depender do interstício, o percentual entre um nível e outro da carreira deve ser de 5% ou de 7%. Nós defendemos que os docentes do ensino básico, técnico e tecnológico, dos institutos federais, das escolas e colégios de aplicação, bem como os atuantes do magistério superior, devem ter tratamento isonômico em relação à carreira. Por isso, a nossa perspectiva de uma carreira única, que tenha os princípios, mas que também não desconsidere as especificidades do trabalho. E, por fim, que foi um ponto mais polêmico, foi a RSC, se o Andes iria ou não, porque, historicamente, o Andes sempre foi contra a RSC, por entender que nós temos direito de progredir na carreira independentemente de titulação. Então, a possibilidade de implementação da RSC para a carreira do Magistério Federal deve ser, a gente acha que é uma possibilidade por um período de transição, mas isso não ficou deliberado, isso vai para o nosso GT Carreira e para o GT de Política Educacional, com vistas a uma futura deliberação congressual a partir da síntese e dos acúmulos que faremos, né? Então, foi também um ponto polêmico que tivemos, a questão da RSC, mas porque nós temos como princípio progredir independentemente de titulação, a titulação vindo como um adicional na linha única do contra-cheque, mas a falta de uma titulação não deveria ser impeditivo para se chegar ao topo da carreira. Então, são esses os temas. Agora, com a greve, nós estamos aí com uma carreira mais curta, não é?
que tem argumentos a favor e contrários a essa carreira mais curta, mas o fato concreto é que a gente não pode discutir carreira descolado de previdência. Não podemos perder a perspectiva de reconquistar o direito à aposentadoria integral e à paridade entre ativos e aposentados. E o reenquadramento dos nossos aposentados, porque a maioria está lá como adjunto 4, que hoje, com o encurtamento da carreira, estão mais próximo do piso do que do teto da carreira. Eles foram rebaixados, né? E isso vai ter uma repercussão, né? Vai ter uma repercussão ainda maior do que já tem tido no último período. Então, eu acho que eu passei um pouquinho dos 15 minutos, mas espero ter contribuído aí. Muito obrigado. Passo a palavra, então, para a Sueli. Obrigado. Tá certo, obrigada, professor Antônio. E aí eu quero fazer aqui uma proposição de externar também o convite da fala ao professor Francisco, que veio nos abrilhantar com sua presença, se ele tiver disponibilidade de trocar algumas ideias conosco, sinta-se à vontade, professor Francisco. Não, assim, bem rápido, assim, né? Porque eu tenho acordo com a fala do Manuel, até porque a gente convive, né, há muitos anos aí, e tem acordo também com a fala do professor Antônio aí, né? Primeiro, então, para me apresentar, sou Francisco Brongar, sou professor aposentado do IFSU, já estou aposentado há 9 anos e quase para 6 meses, aí, então, sou dirigente aqui do Sinasef IFSU, né, represento o Sinasef para no Conselho para Superior, né, e quando o Manuel chegou, disse, vou te passar o link aí, se tu quiser entrar, eu disse, não, vou entrar assim, até para a gente se apropriar, né, dessa discussão que o Andes está fazendo, que se aproxima muito, né, com o que a gente pensa aí a respeito da carreira, né, e a gente vai até mais longe, né, uma carreira unificada também com os técnicos, né, porque no passado, no PUCRSE, nós tínhamos o piso do nível para superior, era o C1 da carreira do magistério de primeiro para segundo graus aí. Então, até nisso, né, a gente a gente pensa que talvez um dia a gente consiga, né, não só Sinasef e Andes, mas Sinasef e Andes para Ipazubra. A outra entidade, aquela, né, que a gente chama de Traifes, aí isso eu não tenho acordo, né, porque essas distorções que o Antônio falou, né, todas elas são oriundas, né, do acordo que o Traifes assinou em 2008, né, que criou essa bagunça para a nossa carreira, porque no PUCRSE, né, era estruturado com steps de 5%, claro, que nos anos do Fernando Henrique, né, até pelo arroxo Passa Amarelo para que a gente teve, isso foi um pouco distorcido, mas a gente estava caminhando, né, para reestruturar para novamente, quando essa entidade aí, e me parece que lá em 2008 os caras pegaram o dinheiro e jogaram para uma tabela e foram colocando assim até fechar os que tem tanto para gastar, e aí se criou isso daí, né? Criaram essas classes aí para os aposentados não tiveram acesso, né? E eu, como aposentado, né? A RSC, assim, a gente pensava no passado que era para os aposentados, quando na época não se tinham cursos de especialização, mestrado e doutorados, né? Próximo, inclusive aqui na nossa cidade, para o passado a gente não tinha mestrado, mas doutorado não tinha, especialização ainda se conseguia, que eram para esses aposentados, né? A gente, aqui no IFSU, já há algum tempo, a gente está fazendo os processos de RSC para aposentados, né? E aí se faz todo o processo para normal, chega lá no final, o reitor diz que não, e a gente vai para a justiça, não se perdeu, né, nenhuma das ações. Então, tem se conseguido esse ganho para os aposentados, que naquela época não tinha dispensa também para se sair para da cidade, para poder se qualificar, né? Mas a RSC hoje está para todo mundo, né? Então, mas é uma coisa para se discutir aí. Então, a gente não tem essa discussão ainda, né? Mas eu acho que algum dia a gente vai ter que fazer. Então, era mais ou menos isso, né? Então, para não me alongar, senão daqui a pouco eu vou começar a falar do passado aí e vou me estender muito. E é um prazer grande estar aí junto com vocês aí, né?
e ter me apropriado dessa discussão do antes já foi um grande ganho aí, né, na participação aqui dessa live. Obrigada, Francisco. Gente, então, assim, estou conversando aqui com a professora Claudicé, eu quero dizer para vocês que eu, observando aí a trajetória que vocês trilharam, eu fui aqui caindo em mim, nesse reconhecimento de que eu estou no beabá, no ensino fundamental, dessas discussões sobre carreira, né? Que a gente, assim, imerso no cotidiano do fazer pedagógico, e também há apenas 2 anos nós estamos aqui na coordenação aqui do Sinasef. Mas foram contribuições muito, muito importantes e que realmente, pelo menos particularmente, me deu um chão, né? Porque, como eu disse, eu estou apenas iniciando os estudos sobre GT Carreira e agradeço. Eu tenho duas questões básicas para fazer mesmo, do ponto de vista dessas mesas de negociação, Sinasef, Andes, que é isso que está povoando a cabeça dos nossos colegas da base do Magistério Superior. Mas, antes de fazer a pergunta, eu vou passar à professora Claudicé, que ela também quer fazer uma contribuição, questionar, né, fazer alguma questão que ela colocou. Pois não, professora. Primeiro, eu queria parabenizar os camaradas aí pela excelente exposição. Então, eu acho que quem perdeu foi quem não participou da live, mas a gente vai gravar e esse material de vocês vai servir de formação nossa, tá? A gente queria logo dizer isso, destacar. Mas gostei muito, foi muito didático, né, o material que vocês apresentaram, e a gente olhando o Sinasef, olhando o debate que a gente tem também no Andes, eu acho que a gente está sendo muito sincero de que toda discussão de carreira é muito complexa, né? E, além de ser complexa, ela traz uma necessidade que os sindicatos têm de ter princípios de orientação para que a gente possa, de fato, lutar pela carreira única. E eu tive muito acordo aqui com a história da carreira única, né? Até porque nós somos servidores públicos, né? E essa coisa da gente dividir, que não foi uma coisa nossa, mas a gente sente muito isso dentro do Sinasef, a ponto de que a gente, no período do Congresso, a gente teve chapas compostas só por técnicos administrativos. Então, a gente está um pouco longe dessa discussão de, mesmo a gente sendo um sindicato de carreira unificada, mas a gente teve esse debate muito forte, que eu entendo a importância do debate dos tais, eles que, inclusive, seguraram o debate na greve, colocaram à frente, que é a categoria mais precarizada do nosso... mas tem essa divisão, né? E no IFMA a gente sente isso na pele, né? A gente tenta discutir, tentar fazer um debate, mas, como eu falei no primeiro momento, tem muita vaidade. Muita vaidade. Aqui, quem é do Magistério Superior, a gente sabe que os colegas colocam e reivindicam até outros sindicatos que falem da carreira, mas só que a gente é um número restrito. O Manuel coloca aí, nós somos um instituto que aí estava almejando ser uma universidade tecnológica. A gente não conseguiu, mas o Paraná conseguiu. E quando veio o projeto de Instituto Federal, então a gente ficou assim, nessa condição. Mas eu gostei, eu acho que é o caminho. E aí, quando o Sueli vai, e ela ficou com muito essa função, né, de que a gente no sindicato a gente se divide, né, em 10, e ela ficou na função de estar discutindo o GT Carreira e estar polemizando sobre esse ponto. Eu achei fundamental, né, porque está estudando, está discutindo, mas a gente viu a resolução nossa, e aí a gente está numa sinuca de bico que a gente vai devolver um pouco para vocês. Nós, por exemplo, do ponto de vista da nossa carreira,
A gente estava até olhando e discutindo antes de vocês a resolução. Qual? A 67? Essa última que rege, né? A 750? Essa resolução que rege a nossa carreira, ela não fala de nada do magistério superior dentro dos institutos federais. Talvez seja o debate, por isso que algumas pessoas estavam colocando a necessidade da gente tentar incluir como é o nome da segunda? Na rádio. Na rádio. E que eu achei a posição de Manuel e de Sueli correta, de não deixar. Primeiro que a gente tem que fazer um debate sobre isso mesmo. Então, esse debate a gente precisa ampliar mesmo, porque o nosso Sindicato Nacional não tem uma discussão assim, né? A gente tem pessoas que estão se dedicando, o Manuel, Francisco, algumas pessoas aí, mas a gente não tem. Até falando assim do ponto de vista do advogado do nosso sindicato, ele diz, é a lacuna que a gente tem de fato, né? Porque a gente não consegue. E aí está essa dificuldade da gente escrever, de posicionar, mas eu acho que o caminho é esse, carreira única, e aí dentro do Sinasef, inclusive essa questão do RSC, Antônio, né? Que vocês, inclusive, é polêmico no sindicato, né? Mas no Sinasef é consenso, não é, Manuel? Você não me tira a ideia. Inclusive, no período de greve, foi apresentada uma proposta que era de ter RSC para TAI, entendeu? Que foi aprovado, e os TAIs estão se movimentando muito nessa linha de ter o RSC, compreendendo que é uma oportunidade, como o Francisco colocou, né, para quem está em fins de carreira, que não teve tempo hábil de se qualificar, e o Andes na postura. É um outro problema polêmico, né, porque, inclusive, tem pessoas que são do ensino superior no Instituto que também acham que é assim, né? E, ao mesmo tempo, tem essa polêmica que gera outras, por exemplo, carga horária. Eu achei interessantíssimo, a gente estava na equipe de horários aqui do ensino superior, que nós ficamos muito, e aí tem uma colega nossa que ela está com 8 horas. E, de acordo com a LDB, professor de ensino superior que tu informou, né, Manuel? Se não me... Tem possibilidade de que tem direito, a carga horária mínima. Mas aqui, quando a gente faz o PID, nós temos uma resolução a 67. Não pode, a gente não consegue. Inclusive, eu estou dividindo uma disciplina com uma professora, que eu estou com 2 turmas de sociologia, 2 turmas de educação indígena, e eu vou dividir para ela completar a carga horária, porque por aqui não pode. Então, não tendo essa normalização na resolução, porque não fala exatamente de nós, do magistério, a gente encontra dificuldade. Então, qual o caminho? É entrar nesse debate, que eu também tenho acordo que nós não devemos ter essa coisa da rádio, porque eu acho que, inclusive, tem um processo muito de precarização desde a época de instituto, né? Quando foi fundado, precarização da carreira do magistério superior, tá? E aí eu vou com Antônio quando diz assim, é uma questão de princípios. Então, essas questões que a gente vive no cotidiano, que deixa a gente atordoado, porque quando a gente vai, inclusive, fazer intertício na nossa carreira, a gente encontra dificuldade, né? Porque tem equipe, tem banca que organiza, mas não tem do professor EBTT e tem do magistério superior, e a gente encontra essa dificuldade. Tem o tempo inteiro aquela equiparação, né? E o fim da nossa carreira, tanto o EBTT como o magistério superior é titular, né? Que aí alguns de vocês já estão. Então, essa dificuldade mesmo, mas a gente vai estudar direitinho, né, e tentar fazer esse debate mais amplamente no sindicato, porque é um debate que o Instituto, o governo, jogou para nós, porque aqui qual é o caminho? Jurídico, né?
ou de princípios, é caminho jurídico, é o caminho de princípios, é incorporação no que está sendo discutido nos GTs, do Sinasef ou no GT do Andes, que eu particularmente, eu tenho muito acordo, né, com essa coisa, assim, porque explicitam a nossa realidade. Então, são esses desafios que eu acho que a gente tem que pensar, e vocês ajudar a gente nesse sentido. E nós vamos precisar muito de vocês, tá? Avisando que essa aqui não vai ser a primeira, nem a última. A primeira, não vai ser a última. É a primeira, mas não vai ser a última, é verdade. E vamos tratar, inclusive, se forma presencial, enquanto a gente tiver fôlego para tentar fazer esse debate. É isso, gente. Gente, eu sei que o Manuel já está inquieto na cadeira. Ô, Manuel. Deixa eu só explicar, né, Sueli? Diga. A gente estava conversando antes de começar a gravar. Eu fiz uma operação de artrodese de L3 até S1, L3, L4, L5, S1 na segunda-feira. Então, se eu estou me mexendo aqui, fazendo careta, é porque está um pouco dolorido, mas tá ótima a discussão e podemos seguir, sem problema. Não, tudo bem, mas eu queria, só por uma questão mesmo de... Eu fiquei aflita, como eu disse para vocês, eu estou introduzindo, né, nesses estudos sobre carreira e tal, mas eu fiquei aflita por conta, rapidamente, onde eu vou chegar a minha questão. Aflita, vim de Brasília aflita, porque me posicionei na plena e que teve um consenso, mas eu sei que não foi votado, mas eu fiquei tranquila, porque eu me posicionei dizendo, não, vou levar para a base para nosso posicionamento, mas nós sabemos que as mesas de negociação já estão acontecendo, mas tem muita água para rolar debaixo da ponte, sei também que isso aí é longos debates, né, que passa por diversas instâncias lá no GT, lá no Ministério, e eu fiquei aflita por quê? Porque eu tive uma oposição aqui, né, na minha base, porque eu me posicionei não favorável à inclusão do MS, certo? Então, foi aí que também eu, né, me motivei mais ainda para chamar essa live, e convidei, né, os colegas, a pessoa que fez a crítica, porque disse que é uma luta histórica do Sinasef, incluir o magistério superior na rádio, né, juntando com a EBTT, e eu, como há 2 anos só estou no sindicato, esse histórico realmente eu não conhecia, mas estou com minha consciência tranquila de que era preciso fazer esse debate. Aí vem minha pergunta. Né? É um longo caminho, né? O ideal é a carreira única, né? Mas, assim, enquanto isso, que eu gosto de usar muito essa expressão na sala de justiça, o que pode acontecer, a gente não tem a bola de cristal, mas, assim, não houve a inclusão do magistério superior na rádio que foi discutida pelo Sinasef. Então, o que vai acontecer conosco é do magistério superior, né? Por conta de que não entrou nessa minuta aí que saiu pelo GT Carreira, que foi aprovado na plena para ir para a mesa de negociação com o governo, assim, falando mesmo de uma forma bem básica. Ninguém tem a bola de cristal, mas pela experiência de vocês, aí pegando o Sinasef e o próprio Andes, digamos assim. Não sei se mantemos a ordem, Antônio. Pode ser? Eu Sim, primeiro, depois pode. tu aqui, né? Olha, só resgatando, em março desse ano, o Andes e Sinasef sentaram e acordaram 7 pontos que têm acordo entre as duas entidades, que são pontos indissociáveis. Seria uma malha salarial com 13 níveis, essa questão de exclusão das classes, que o ingresso na carreira se dê por concurso público,
não é? A questão da isonomia das retribuições por titulação, essa história que eu falei dos 20, 40 horas com dedicação exclusiva, de que tenha essa retribuição, o 40 seja o dobro de 20, que dedicação exclusiva seja 3,1 de 20, se tem acordo entre as duas entidades de alterar magistério superior para magistério federal, né? Reabertura de janela de adesão para os demais carreiras existentes, inclusive as extintas e atípicas. Há também a revogação de uma instrução normativa 66 de 2022, que trata da uniformização de entidades referente à concessão da progressão funcional, oferecer a possibilidade de migração de servidores do Ministério da Defesa, que assim desejarem, para as instituições federais de ensino. Então, alguns pontos a gente acordou para justamente ir para essas mesas. Quando chegar nessa mesa, se a rádio do Sinasef não tratar sobre o magistério superior, certamente na mesma mesa vai estar o antes tratando do magistério superior. Então, assim, não vai ficar no vácuo. Não é porque não vai ter um documento do Sinasef especificamente detalhando que não vai ter na mesa de negociação essa proposta. O Andes vai levar essa proposta. Mas eu avalio que é muito provável que o Sinasef também inclua. Por mais que algumas seções sindicais não tenham acordo, aí eu não sei como é que vocês vão se organizar, mas porque o Sinasef tem muito acúmulo também sobre o magistério superior. Então é muito provável que na mesa de negociação apareça também a compreensão do Sinasef sobre o magistério superior. Eu queria tranquilizar a Sueli nesse sentido. Não é porque não vai ter um documento, tendo ou não tendo, que vai ficar sem um debate sobre o magistério superior na mesa de negociação. E agora, na boa, o governo está enrolando a gente, né? Está passando o tempo, as mesas não estão avançando, e a gente está aí prestes ao anúncio de cortes, que nós não sabemos até se vai afetar ou não o que foi acordado na greve, porque isso pode também aparecer aí como um contingenciamento depois, eu tenho receio disso, e também o entendimento do STF, né? Aquilo que vem lá do Fernando Henrique Cardoso, permitindo contratação de seletista para o serviço público, nós denominamos de funcionários públicos, né? A gente sempre diz assim, servidor público é quem é regime jurídico único. Agora, além das organizações sociais contratando, a gente pode ter contratação de seletista. Aí vai ser terra arrasada, né? Porque aí vai ter uma parte da categoria sem carreira, sem nada, precarizada, e é um precariado grande dentro das nossas instituições. Mas eu acho que é isso, Eli, não sei se eu me fiz entender. Ok, obrigada. Posso ir? Pode. Eli, enquanto isso, na Casa de Justiça, né, na Sala de Justiça, já denunciei a idade. Eu me lembro de ver os Super Amigos, entendeu? Mas já denunciou a idade. Mas eu gosto da expressão também. Eu vou começar com as questões que a Claudiceia trouxe, né? Vamos jogar limpo. Alguns empecilhos para a carreira única do Ministério Federal que existem. É a questão da aposentadoria especial da educação básica, que não tem no nível superior, né? E a questão que hoje o Sinasef defende RSC e o Andes não defende RSC. Né? E são problemas que a gente tem para essa unificação de carreira. Mas eu penso que esse CONAD do Andes fez avançar muito a aproximação das carreiras. E eu comecei na fala inicial dizendo que algumas coisas para nós são princípios, às vezes a vida começa a exigir posicionamentos mais pragmáticos, que às vezes até eu acho que são ruins, tá? Porque pode chegar lá no que o PROIF fez de trair a categoria. Eu acho que tem que brigar por rever a reforma da Previdência. A gente está criando uma situação de pessoas que vão se aposentar com o piso da Previdência e que estão tendo que
por FUNPRESP. O antes tem um trabalho muito bom, inclusive uma cartilha do FUNPRESP explicando os problemas do FUNPRESP, que daqui a pouco pode acontecer, que nem aconteceu com o Aeros da Varig. Faliu a Aeros e todo mundo que era da Varig aqui do Rio Grande do Sul, era a maior companhia aérea do país, ficou a ver navios com dinheiro. Né? Então, não tem essa garantia toda no mercado financeiro, né? Num mundo cada vez mais complexo e com dificuldades. Tem muita gente trabalhando a sua aposentadoria de forma individual, né? Fazendo aplicações próprias, né? Mas só que tudo isso vai para a mão do mercado, entendeu? Tudo isso é mais uma forma de fazer com que os nossos serviços da dívida aumentem, sabe? É complicado, mas só que às vezes alguns pragmatismos são feitos porque tu vai fazer um cálculo em cima da tua carreira inteira. Quanto mais rápido tu chegar no final, teu cálculo é maior. Se tu tiveres um fundo de previdência, tu vai receber mais do fundo de previdência. Né? E são discussões da vida. Eu concordo com o Antônio que nós vamos voltar a fazer discussão da Previdência e tentar rever as questões que foram feitas. Mas lembremos que a segunda reforma da Previdência foi feita em 2013, no primeiro ano do governo Lula. E foi essa que acabou com a paridade. O que eu quero dizer com isso é que a tecnocracia do PT, nesses termos do pensamento do Estado brasileiro, é muito parecida com a dos liberais. E está aí a portaria 5157 do MGI apontando isso. Porque do MGI, né? Apontando isso. Aponta diretrizes gerais para as carreiras, sem discutir na Mesa Nacional de Negociação Permanente, sem chamar os sindicatos e centrais para discutir. A mesa está sem discussão desde que começou as discussões por setoriais, né? E Bueno ali coloca, por exemplo, a questão de ter gratificação de desempenho. É um norteador para todas as carreiras. E nós e a carreira do PCCETAI somos as únicas que não tem no serviço público. O resto tudo já tem gratificação de produtividade e que só ativo ganha. Né? Então, são discussões difíceis, mas eu acho que a gente está caminhando para uma aproximação. Por que a gente defendeu o RSC, né, na nossa rede? Porque na nossa rede tinha o entendimento de que quem dava aula em escola técnica não tinha que fazer mestrado e doutorado. As pessoas não tinham liberação, não tinham nenhum apoio institucional para fazer. E é por isso que a gente brigava pelo RSC, mas é claro que a gente quer que todos os nossos servidores tenham acesso à formação continuada, inclusive na pós-graduação. Né? Então, a RSC, quando a gente pensava no sindicato, era temporária, tá? Quem mudou e transformou em perene foi o CONIF, pelos interesses dos reitores, que a maioria não tinham titulação. Aí tem que contar um pouco essas histórias, sabe? E hoje nós defendemos para os administrativos, que os administrativos não conseguem, foi uma grande vitória da greve na última semana da greve, porque a greve do Sinasef era, de fato, uma greve muito forte. Né? A greve do Sinasef estava incomodando demais, porque nós paramos as instituições inteiras, paramos calendários letivos de 500 campi da rede. Né? Então, a RSC para os TAI é um avanço enorme, porque todo mundo sabe como é difícil um TAI poder conseguir uma liberação para fazer uma pós-graduação. E se ele não consegue liberação, o orientador escolhe outro na hora da entrevista, da seleção do mestrado e do doutorado. Né? Os orientadores querem produção. Se o cara estiver trabalhando, seja 30 horas, como a gente já conseguiu aqui no IFSU, que seja 40, que seja PGD, seja o que for, e PGD em cima de 40 horas, o pessoal acha que está ganhando com isso e vai trabalhar mais, e os algoritmos já estão pesquisando qual é a média de trabalho que tem que ter. Não é o trabalho remoto da pandemia, vai ser uma
uma questão que vai favorecer essas mudanças de gratificação por desempenho e que vão chegar lá adiante na terceirização de vários e vários cargos, extinção de vários e vários cargos no serviço público a partir do PGD. É uma discussão difícil, mas a gente tem que fazer. A questão de divisões na carreira. Eu acho que, às vezes, quando a gente está desesperado, a gente não planeja, a gente perde racionalidade. Eu vou ser bem sincero. Esse movimento que se teve de mudança de carreira dos TAIs está acabando com a especificidade da carreira do PCC-TAI, que garantia alguns direitos para a nossa carreira. Transformar em 2 macrocargos, entendeu? Em 2... Cara, é tornar a carreira da educação igual a qualquer outra. Se não tiver especificidade da carreira da educação, por que tem que ter TAI específico para a educação? E nós consideramos que técnico administrativo e educação são educadores e educadoras. Eu acho que a gente vai sofrer logo ali adiante o problema do desespero que a gente teve agora, abrindo mão de muitos princípios. Tá? Deixo aqui, se a gente quiser fazer uma live sobre isso, a gente conversa depois. Né? Conversa com os TAI, a gente conversa depois. Eu sei que é polêmico, pode ter gente que fique braba comigo, mas eu prefiro dizer a verdade e que a gente pense, né, com fôlego nessas discussões. A questão de estar na próxima portaria, a questão do magistério superior. Quem vai pedir para estar na portaria são os reitores. Se nós temos uma garantia na LDB para que nas instituições públicas de educação superior o professor ficará obrigado ao mínimo de 8 horas semanais de aulas, é impossível dizer que alguém de uma carreira do magistério superior, mesmo lotado no IFE, não possa ter essa garantia de 8 horas semanais. Se está fazendo errado, judicializa. Tem que tentar ganhar a disputa dentro do Consup. Nós aqui temos um Consup com 80 pessoas. Nós conseguimos botar um de cada segmento, de cada campus, mais o diretor do campus, mais o Sinasef, né, e tudo mais. Cara, nós temos metade do nosso Consup é formado por gente ligada a sindicato ou ao movimento estudantil. E as brigas são ferrenhas aqui. Nós aqui, por exemplo, não fazemos contratação de 20 horas, professor 20 horas. Nós acabamos com isso. Aqui é só 40 horas ou DR. A gente acha que é um regime de precarização muito grande o contrato de 20 horas. No caso das nossas cidades e tudo mais, e Parará, talvez em São Paulo, que o cara queira ser um professor ali, manter a sua atividade privada maior, seja diferente. Para nós aqui, para a nossa realidade, o que a gente tinha era precarização com as 20 horas. Então, a gente não faz concurso de 20 horas, não existe nenhum. Quem era 20 horas virou 40. Não? Então, o que eu acho? Se tu tens uma garantia a mais de disputar a isonomia com as universidades, por que tu vai colocar na portaria, incluindo o magistério superior? Eu acho que é um tiro no pé. Né? Então, às vezes o pessoal fica, né, meio se sentindo excluído, ou excluída, né, ou se sentindo menosprezado se não consta o seu nome lá na coisa. Mas, às vezes, constar o nome é pior, pessoal. Né? Então, eu tenho certeza que isso vai aparecer na mesa. Mas vai aparecer da parte dos reitores que vão querer que o pessoal não dê só 8 horas. Então, a gente perde um espaço de embate político nas gestões. Aqui nós temos professora de magistério superior no IFSU. E essa professora tem direito a 8 horas. Ela veio removida, eu acho até que foi do Maranhão, não sei se foi do Maranhão, de onde é que foi, mas sei que ela veio transferida, e ela tem direito às 8 horas, ela tem uma regulamentação de atividade docente que ela participa como um todo, mas só que ela tem o direito a trabalhar só 8 horas de sala de aula.
Se eu coloco ela ali, se ficar às 10 horas, e a tendência é essa, tá? É de que o pessoal, a gente não consiga baixar disso, e eu era da mesa setorial, eu estava na pasta de polícias educacionais e participei de toda a negociação anterior da mesa setorial, que teve pouquíssimas reuniões, mas que a gente conseguiu avançar nessa questão da revogação da 983. Vai ser difícil, pelo que eu estou ouvindo dentro do MEC, da CETEC e junto ao CONIF, que se consiga baixar dessas 10 horas. Vai ser uma briga muito pesada. Nós vamos ter que nos mobilizar muito. Então, eu acho que é um tiro no pé botar o nome ali, Magistério Superior. Mas eu sou a favor da unificação das carreiras, tá? A própria questão das mudanças das regras de previdência, com exigência de idade e tudo mais, quase ninguém mais está conseguindo usar os benefícios da aposentadoria especial, da educação básica na nossa rede. Então, isso facilita também para a gente aproximar essas coisas. A gente tem que abrir mão também de algumas coisas para a gente ter uma maior unidade de ação. Eu sou um que hoje defenderia a gente ter uma unificação. Mas, como dirigente sindical, eu sempre vou defender aquilo que sair das bases, né? Aquilo que a gente tirar dos nossos fóruns. Tá bem? Mas é isso, pessoal. E agradecer muito o convite. Se vocês têm mais alguma pergunta, mas de minha parte, tá ótimo conhecer Antônio Gonçalves, que prazer conhecê-lo, né, que a gente aprofunde cada vez mais essas relações entre a gente e Sinasef. Nós somos um histórico de luta, e esse ano nós tivemos uma vitória histórica, né, construída ombro a ombro. Então, é muito bom estar contigo aqui e agradecer esse pessoal da sessão também pelo convite. Eu acho que é um debate bem legal e me coloco à disposição para outros, né? Obrigada, professor Manuel. De fato, foi muito produtivo, ainda que tenhamos colocado que seria uma conversa rápida, nós atingimos o teto do que estava previsto. Porque foi muito realmente produtivo, elucidativo, nós gostaríamos de agradecer, e aí, se alguém ainda quiser se manifestar sobre aí os trabalhos, Francisco, e aí a gente já pode, então, ir encerrando e indicando alguns encaminhamentos que nós tiramos, né? E a professora Claudicéia vai fazer aí uma proposta, né? Vai, professora. Então, nós estamos aqui com nossa comunicação, Marcos, gravamos, e a gente queria pedir a autorização de vocês. Então, nós vamos fazer um vídeo de formação, né? Com vocês. Esse vai ser o primeiro contato para depois levar para a base, porque aí a gente faz esse vídeo bem organizado, com a fala de vocês, não com a nossa, que está bem estruturado, certo? E bem didático, assim, para a gente enviar. Então, a comunicação vai organizar, que foi a proposta como resultado da mesa, e acho que foi o caminho, vocês apresentaram caminhos para nós, né? Achei importante a gente fazer esse debate. Então, eu estava até achando, eu digo, mas são nós, mas foi muito bom. Então, a gente agradece muito vocês, é isso, ele encerra? Sim. Mas aí a proposta é essa, fazer um vídeo. Esse vídeo, né, vai ser uma proposta de formação sobre carreira, como estamos discutindo esse debate, certo? Vai ser o nosso produto. Pessoal, então, assim, eu fiz a minha despedida, mas o Antônio não, né? Então, acho que a gente abre para o Antônio também fazer a despedida dele, né? Sim. E da minha parte, estou autorizado, tá? Pode usar. A nossa também, Francisco, se quiser fazer alguma fala. Nós temos aí, só para registro, nós temos também o Áureo, que ele é TAI e já foi dirigente aqui da nossa sessão. Boa noite, Áureo. E vai voltar agora nesse novo processo eleitoral, não é isso, Áureo? Áureo já é para a eleição.
Áureo já é bem conhecido nosso, com grandes contribuições. Boa noite, Áureo. Boa noite aos companheiros aí, eu estou acompanhando aqui o debate, está sendo muito bom. Eu sou técnico administrativo em educação, mas conheço um pouco da carreira, tanto do EBTT como do Magistério Superior, devido eu que lanço as progressões no sistema, né? E por conta de eu lançar essas progressões no sistema, eu aprendi muito e já sei muito sobre a carreira, e eu fiquei ainda sabendo muito mais após esse debate de hoje. E só agradeço aí aos companheiros e dizer que foi muito bom participar. Prazer, Áureo. Eu também quero agradecer, gente. Foi um prazer. A gente sempre aprende muito. Agradecer ao Manuel, ao Francisco, à Sueli, à Claudiceia, e que a gente mantenha esse contato. Eu estou à disposição. Quando precisarem uma nova reunião, é só me contactar que a gente arranja um tempinho. E desejar aí uma boa recuperação ao Manuel. Ele é um guerreiro, porque está aqui há 2 horas, num pós-operatório aí imediato, mas que tenha aí uma boa recuperação, Manuel. Grande prazer estar aqui contigo e dizer o seguinte, no Andes, um dos pioneiros e um companheiro muito valoroso que debate carreira é de Pelotas, viu? O professor Luiz Henrique Schuh, da Dufipel, pessoa maravilhosa com quem aprendi o que eu sei de carreira com ele. Grande abraço, gente. Boa noite. Parceirão, Chuma, parceirão. Olha, Pelotas é tudo, viu? Eu conheço Pelotas. Pelotas é demais mesmo. Vocês têm razão. Vou conhecer Pelotas em julho de 2025. Emanuel, siga o conselho do médico, né, de Antônio. Se recupere bem. Gente, então, Francisco, quer só dar um tchau pelo Não, meio? só um boa noite aí. Boa noite para o Áureo, hoje é técnico. Eu e o Manuel, a gente começou na instituição como técnico. Né? Então, eu fui 6 anos técnico e depois 30 docente aí. Tá certo. Gente, então, muito obrigada e até a próxima. Foi muito valiosa as contribuições de vocês. Tá? Um abraço. O pessoal está dizendo ali para se posicionar para fazer uma foto ali, ó. Fazer uma foto. Quem vai tirar? Acho que o jornalista já fez o print. Já fez o print? Já tirei. Já tirou. Obrigada. O Marco já tirou. Gratidão. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Valdenilson, saíram todos. Cadê?